ok.
Iniciamos o nosso fórum de debates. Gostaria, antes de iniciarmos, de convidar o meu colega e companheiro, o deputado Antônio Gomide, para fazer parte da mesa diretiva desta atividade. E dar as boas-vindas a todos e todas nesta Casa do Povo, onde todos e todas são bem-vindos para discutir tudo o que se passa no nosso estado e no nosso país. Essa é a Casa do Povo, onde os nossos problemas, necessidades e sonhos devem ser discutidos. Por força do requerimento número 2186, de minha autoria, fica presente sessão transformada em especial fórum de debates para discutir a questão da soberania nacional e a defesa das empresas estatais. Neste momento, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Muito bem. Gostaria, mais uma vez, de saudar a presença de todas e todos nesta solenidade, agradecer a todos que atenderam o nosso convite e saudar esta mesa diretiva, saudando meu colega e companheiro deputado estadual Antônio Gomide, o nosso deputado federal Rubens Ottoni, deputado federal Patrus Ananias. Quero saudar a presença, veio nos cumprimentar, não poderá ficar, mas o deputado federal Francisco Júnior, a servidora da Caixa Econômica Federal e membro do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, Maria Rita Serrano, representante das entidades da sociedade civil e membro do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, nosso caríssimo companheiro e amigo Gilberto Carvalho, a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Goiás, Bia de Lima, presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores, do meu partido, companheira Cátia Maria, diretora da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Nair Marisa Rezende, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Schneider, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Correio, companheiro Eliseu Pereira da Silva, diretor executivo da Stiweg, João Maria de Oliveira. De uma forma especial, saudar os trabalhadores e trabalhadoras da Saniago, que estão presentes nesta casa, foram convidados por nós para participarem desse debate. E eu gostaria também, de forma especial, de saudar as pessoas presentes aqui no plenário. São lideranças
que dedicam sua vida a lutar pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras de Goiás e do Brasil. Eu quero saudar a todos, pessoas queridas que eu tenho profundo respeito, saudar a todos na pessoa do companheiro presidente da CUT Goiás, ex-deputado estadual, companheiro Mauro Rubem. Quero saudar também, registrar a presença da minha amiga, ex-deputada, que muita falta faz aqui nessa Assembleia Legislativa, ex-deputada Isaura Lemos, uma lutadora pelos direitos dos trabalhadores, minha companheira de luta pelos direitos das mulheres nessa casa. Muito obrigada pela presença. Nós vivemos hoje em nosso país um momento de extrema preocupação, em que além da retirada de direitos dos trabalhadores, tanto a sua previdência, os seus direitos trabalhistas, nós temos também um desrespeito ao cuidado com o meio ambiente e nós temos vivido uma situação de instabilidade econômica que leva a quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, nós vivemos uma imensa preocupação e, além disso, o patrimônio do povo brasileiro está sendo dilapidado e está sendo vendido muitas vezes a um preço muito aquém ao que seria justo, porque são empresas superavitárias, empresas que prestam importante serviço ao povo brasileiro. E por isso nós realizamos hoje, eu gostaria aqui de agradecer, principalmente a sugestão do ex-deputado Mauro Rubem, presidente da CUT, e do deputado Rubens Ottoni, que estão à frente dessa discussão no Estado, junto com os deputados do Partido dos Trabalhadores, eu e o deputado Antônio Gomide, e também vivemos essa situação aqui no Estado de Goiás, onde nós estamos vendo uma empresa que é um patrimônio do povo goiano, que presta um serviço importantíssimo como a Sandiago, iniciando os procedimentos de privatização. Aliás, se não fosse a presença desses trabalhadores aqui hoje, a pressão dos deputados de oposição, nós, inclusive, iniciaríamos a votação dessa venda das ações da Sandiago na sessão de hoje, sem discutir com a população, sem discutir com os trabalhadores, e, infelizmente, vivemos o drama, este drama hoje no Estado de Goiás. Nós passamos no ano passado por igual discussão, deputado Rubens Ottoni, Gilberto Carvalho, onde a empresa de energia elétrica de Goiás foi privatizada, inclusive com o voto contrário do Partido dos Trabalhadores, que colocou aqui a preocupação com a privatização de uma empresa tão importante que gera tantos empregos e presta um serviço essencial à vida das pessoas. E hoje nós, do Estado de Goiás, estamos vendo o que está acontecendo com a energia elétrica. Essa semana, inclusive, foi objeto de várias matérias jornalísticas que as pessoas estão fechando empresas, as pessoas estão deixando de, por exemplo, produzir leite no Estado de Goiás, que é uma das maiores produções, em razão da prestação de serviço totalmente deficitária, que prioriza o lucro, que não prioriza a população, não prioriza as necessidades do povo de Goiás. E a mesma coisa está para acontecer com a nossa Sandiago, que é um patrimônio do povo, que presta um excelente serviço, que é superavitária e que poderemos ver aí a sua venda nos próximos dias, sem sequer a população de Goiás ficar sabendo. E é o que está acontecendo hoje aqui em Goiás. Então, nós estamos vendo esse processo acontecer no nosso país, nós precisamos reagir, porque é um processo em que o patrimônio é dilapidado, é entregue a um preço muito aquém ao que seria justo, em áreas estratégicas, como Petrobras, como nossos Correios e como tantas outras. E é por isso que nós trouxemos essa discussão para o Estado de Goiás, para que possamos juntos, lideranças sindicais, parlamentares do campo democrático e popular, e, sobretudo, o povo goiano, proteger o nosso patrimônio e o patrimônio do povo brasileiro. Então, muito obrigada.
E gostaria de declarar aqui também que hoje apresentamos aqui nesta casa, com a assinatura do deputado Antônio Gomide e de outros deputados da oposição, a criação também da Frente Parlamentar Goiana em defesa da soberania e das nossas estatais. Muito obrigada pela atenção. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Sempre. Continuando o nosso fórum de debates, eu gostaria de passar a palavra para o deputado entrevista. Então, nós continuaremos aqui a nossa lista, ouvindo agora a palavra da presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Goiás, professora Bia de Lima. Por 10 minutos, sem apartes. Boa tarde a todas e a todos os presentes, lideranças sindicais, lideranças do movimento social. Quero cumprimentar esta mesa toda, composta de pessoas ilustres, a quem todos respeitamos muito, em nome da deputada Adriana Corse, que toma a iniciativa de fazer esta sessão importantíssima em tempos atuais. Deputada Adriana, junto com o deputado Gomide, tem feito frente aqui a esta casa a tantas investidas desde o início. Vamos nos pautar especificamente nesse ano, que temos estado continuamente aqui. Seja para impedir que os recursos da educação fossem diminuídos, o que não conseguimos ter êxito, que acabou diminuindo os recursos, os percentuais da educação. Agora nós estamos tendo esta situação posta em que a Saneago está querendo ser vendida por o governo de Goiás, e eu falava ainda há pouco para o deputado Gomide que é preciso que todos nós, servidores públicos, estejamos aqui para dizer que a Saneago não é do governo de Goiás, a Saneago é dos servidores públicos. A Saneago, 49% da Saneago não pertence ao governo de Goiás, pertence a nós, as entidades dos servidores públicos que outrora já utilizaram os recursos nossos para poder comprar e repassar o dinheiro que é nosso, lá da época do Goiás Prev, para fazer caixa. Dinheiro, portanto, a Saneago não é do governo de Goiás. É preciso retomar essa situação para dizer para o governador que há um grande equívoco aqui. Agora, equívoco maior, nós avisamos lá atrás para o governo que não venda a Saneago, não venda a Celg. Queiroz. De quem que é essa água, gente? Essa água é nossa. E por ser nossa, nós não podemos deixar fazer o que outrora foi feito com a Celg. Nós avisamos, daqui os meninos do SWAG, e nós avisamos, todos nós, não venda que vai piorar, não venda, se privatizar vai piorar, e está aí o resultado, sociedade inteira sofrendo, pagando uma conta altíssima e apagão continuamente, que diga os produtores rurais. Mas, enfim, eu quero aqui, nesta tarde, dizer que nós, mais do que nunca, temos que estar juntos para fazer frente a tantas investidas. Chegou a hora de todos aqueles e aquelas que, de fato, têm um olhar
para a coletividade, para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora, de estarmos todos juntos para fazer frente a que tantas investidas diante de tempos tão difíceis. Seja aqui em Goiás, agora, além disso tudo, a reforma da Previdência já chegou aqui, querem acabar com o quinquênio dos servidores públicos, não garante reajuste, e agora quer acabar com a nossa aposentadoria. Eu acho que o povo goiano, assim como o povo brasileiro, se bem que nós avisamos, mas agora o povo começa a cair a ficha, né? Vê que tudo aquilo que nós falávamos está acontecendo, mas ainda tem muita gente que está precisando ainda ter choque de realidade brutal, que muita gente só vê quando a coisa prejudica a si mesmo, que é o caso da Saneago, é o caso da CELG, vai ser o caso da reforma da aposentadoria, vai ser o caso dessa situação das categorias. Então, nós precisamos mais do que nunca estar juntos, e momentos como esse, deputada Adriana, eu acho que são fundamentais para que a gente faça frente a tantas investidas, que a gente segure o patrimônio brasileiro, o patrimônio dos goianos. O nosso pré-sal, infelizmente, está sendo entregue todo dia, nós estamos vendo, e nós, da educação e o pessoal da saúde, sabemos bem o que foi perder o pré-sal. Então, a situação é de extrema dificuldade, e nós, mais do que nunca, estamos juntos com as lideranças partidárias, estamos juntos com o movimento sindical, movimento social, com a sociedade que luta e quer tempos melhores, com mais emprego, com mais respeito aos direitos dos trabalhadores, com mais perspectiva de termos vida e de termos vida saudável. E é por isso que nós estamos aqui juntos nessa tarde e que sigamos em frente. Acho que o importante é isso. Conte conosco sempre em todas as batalhas. Deputada Adriana e todos os parlamentares, tanto aqui em Goiás como nas frentes nacionais, que nós precisamos estar juntos. Obrigada. Muito bem, muito obrigada pela presença, presidenta do Sintego, Bia de Lima. Nesse momento, nós ouviremos a palavra ao deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Goiás, Rubens Ottoni, membro da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui de maneira especial e, de início, minha primeira palavra aqui de parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que se mobilizam na defesa dos interesses maiores da nossa nação. E aqui nós estamos diante de uma ação importante, coordenada aqui na Assembleia Legislativa, pela nossa deputada estadual, delegada Adriana Corsi, a quem aqui eu parabenizo pelo trabalho, pela iniciativa, uma ação que não é do partido A, do partido B, do partido C. É uma ação que não é uma questão partidária, mas é uma questão do interesse do povo brasileiro, uma questão da soberania nacional. Então, eu quero aqui, de maneira muito especial, aqui à mesa, cumprimentar o ilustre deputado federal Patrus Ananias, deputado federal de Minas Gerais, hoje um dos membros da coordenação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, uma frente onde temos deputados, deputadas, senadores e senadoras de inúmeros partidos políticos, de inúmeros estados, de todas as regiões do país, na defesa deste patrimônio e desse interesse maior do nosso país. E de maneira muito especial também, registrar, cumprimentar e agradecer a presença do ilustre companheiro Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, que aqui também representa o Comitê Nacional dos Movimentos Sociais na defesa do patrimônio nacional, na defesa da soberania, contra a privatização das empresas estatais. E isso aqui
demonstra este esforço e demonstra esse trabalho aqui em Goiás, aquilo que está sendo feito em todo o país, na pessoa da deputada Adriana Corse e do Gilberto Carvalho, Patrus Ananias. Cumprimento a todos aqueles que aqui estão à mesa. Mas de maneira muito especial, um cumprimento às centrais sindicais, às federações, aos sindicatos, às associações, às lideranças comunitárias, lideranças sindicais que abraçam essa causa. Vocês que aqui estão simbolizam a luta maior, uma luta maior que nós queremos vê-la expandir por todo o país. E aqui em Goiás é nosso papel levá-la adiante. É nosso papel fazer com que ela se espalhe. Por isso é muito importante a iniciativa de podermos formar aqui também uma frente parlamentar mista, onde nós possamos juntar deputados estaduais, chegarmos às câmaras de vereadores, chegarmos no debate em cada cidade e ganhar os vereadores e vereadoras para participar desse debate e levar esse debate a cada município. E aí a deputada Adriana Corse cumpre um papel muito importante, o deputado Antônio Roberto Gomide, que aqui também cumpre um papel essencial aqui nessa Assembleia, poderão coordenar e levar adiante esse trabalho. E eu vim aqui hoje para trazer a vocês a minha palavra aqui de apoio, a minha palavra de solidariedade, mas muito mais do que isso. Eu vim aqui trazer o meu apoio, reafirmar o nosso compromisso na luta do dia a dia com vocês. A luta, nosso trabalho, nosso dia a dia tem sido nos últimos anos, dia a dia de muita luta, de muita resistência. Luta contra a retirada de direitos, luta contra o desmonte das políticas públicas. A nossa resistência tem se dado no campo e na cidade. Resistência para evitar a perda de direitos, resistência para impedir que seja desmontado aquilo que construímos ano a ano nos últimos anos. Agora, mais do que isso, eu estou aqui para dizer a vocês que mais do que nunca precisamos estar unidos para avançarmos além da luta e da resistência. Precisamos estar firmes na luta, na resistência, mas precisamos nos organizar para virar o jogo, para darmos a volta por cima. E isso se faz com muita unidade, com muita organização e mobilização popular. Parabéns a vocês pela iniciativa, contem conosco nessa caminhada. Nós ouviremos agora o representante das entidades da sociedade civil e membro do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, caríssimo companheiro Gilberto Carvalho. Queridas companheiras e companheiros, em nome da nossa querida Adriana Corse, que toma essa belíssima iniciativa, eu quero cumprimentar a todos os companheiros da mesa. Por favor, se sintam citados para que a gente ganhe tempo na nossa conversa aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês e, ao mesmo tempo, extremamente preocupado. Eu, quando cheguei na mesa, as nossas assembleias ainda têm a história de manter o crucifixo e a Bíblia, e eu vi que a Bíblia está aberta no Salmo 22. Sintomaticamente começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Eu acho que esse salmo tem tudo a ver com a situação que o nosso país atravessa nesse momento. O nosso grito, sobretudo o grito dos pobres, é esse: meu Deus, por que me abandonaste? Eu quero dizer para vocês que quem está aqui somos instrumentos para atender a esse grito. Porque o problema desse governo é menos um problema que atinge a nós, que somos trabalhadores, que de alguma forma estamos nos virando na vida, mas é sobretudo o problema daqueles cuja vida foi atingida de volta pela miséria. Eu não estou fazendo oratória, infelizmente, nem poesia. Eu estou descrevendo uma realidade. Aquele orgulho que nós tivemos no Brasil de superar a fome e a miséria, ele foi quebrado
desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma, desde a implantação dessa política neoliberal que cuidadosamente, criminosamente, foi destruindo fio a fio a rede de proteção social que nós tecemos ao longo dos 13, 14 anos que nós pudemos governar esse país. Creiam, a fome voltou. Eu tive agora no Nordeste, eu fui testemunho de depoimentos desse tipo, mas eu não preciso ir para o Nordeste. Vejo em cada semáforo, cada sinaleiro de nossas cidades, aquele povo, aqueles meninos, aqueles senhores, com um olhar perdido de desespero, que vem botar aquele doce no para-brisa do carro da gente, para pedir que a gente compre. Vejo um número de pessoas que estão desesperadas sem emprego, e a economia informal, sendo os aplicativos hoje o grande empregador do nosso país. Eles estão destruindo o presente da nossa gente, semeando a miséria, mas estão destruindo o futuro. E aí que entra a questão da privatização. Porque não se trata da privatização pura e simplesmente, se trata da entrega, da internacionalização dos nossos bens. Quem está comprando as empresas no Brasil não são empresários nacionais, são estrangeiros e, em geral, estatais estrangeiras que estão comprando o nosso patrimônio. E saibam, o problema não é apenas o pessoal da Saneago, a quem eu cumprimento pela luta que vocês estão fazendo, e ela é muito importante. O problema é que as estatais são um instrumento fundamental de fazer políticas públicas. Como é que nós poderíamos ter feito o que nós fizemos, os nossos governos, se não fosse a Caixa Econômica Federal sendo pública? Se não fosse o sistema elétrico para a luz para todos, como é que nós elevaríamos a luz nos mais recônditos cantos do Brasil? Como é que nós teríamos feito as cisternas se não fosse a Petrobras ter patrocinado grande parte da construção das cisternas que nós fizemos no Nordeste? Como é que nós vamos levar a água para todos se a água passa a ser um negócio, como vocês muito bem estão denunciando? Então, o que está em jogo nesse momento, além dos empregos dos companheiros que estão nas empresas estatais, é o bem ao povo, é o custo do serviço público que vai virar mercadoria. Veja o que aconteceu com a Vale do Rio Doce. O que o Brasil ganhou com a privatização da Vale do Rio Doce? Eu pergunto a vocês. Os lucros estão todos lá para fora, e para nós sobrou o quê? Os desastres ecológicos que eles estão provocando, porque a lógica é outra, é a lógica do lucro. Agora, a preocupação que eu tenho nesse momento, e quero cumprimentar efusivamente o nosso querido deputado federal Patrus Ananias, que junto com o Rubens nos honram aqui hoje, pela iniciativa dessa frente parlamentar, é que nós precisamos organizar a resistência. Nós estamos aqui num grupo muito bom de gente, mas somos poucos. O que me preocupa é que nesse momento, os companheiros e companheiras que estão pegando o ônibus ali no terminal, que estão indo para as periferias, a nossa gente que está sofrendo a miséria e a fome, não tem consciência, não tem informação, e pelo contrário, eles montaram criminosamente uma rede de fake news que elegeu esse infeliz, que hoje ocupa o presidente da República, mas essa rede de fake news continua, e eles continuam enganando o nosso povo. Então, gente, decisivamente, nós não podemos continuar com o mesmo jeito de trabalhar como fizemos até agora. Precisamos sacudir os nossos sindicatos, nossas entidades, os nossos partidos. Nós temos que ir ao povo, nós temos que dar o grito, nós temos que ajudar um processo de desvelar, de mostrar para o nosso povo que isso que está acontecendo com a Saneago, que está acontecendo com a Petrobras, com o Banco do Brasil, com a Caixa, tem a ver com a vida deles, com o futuro deles, e nós precisamos mobilizar. Olha o Chile. Olha o Chile. Quando que haverá um Chile aqui no Brasil? Será que nós precisamos chegar ao ponto de perder tudo que nós temos para a gente chegar a se levantar? Então é hora de nós que estamos aqui, não fazemos apenas, minha querida deputada Adriana, um ato de lançamento, e sim um movimento, e em nome do movimento nacional, eu venho fazer esse apelo. Nós temos que fazer um movimento permanente de conscientização, de mobilização, de informação. Vamos ao povo, aonde o povo está.
e vamos informar para o povo, vamos fazer brigadas, vamos fazer caravanas às periferias para informar o povo e ir contra essa rede de mentira que eles montaram e que engana e que ilude o nosso povo, que ainda acha que a desgraça do país, por causa da propaganda deles, é a história dos governos do Lula, da Dilma, etc. e tal, e que acham que esse Bolsonaro é um herói. Isso que o povo está pensando muitas vezes. Então, para quebrar isso, depende de nós. Então, o grito que a Bíblia nos coloca ali, meu Deus, por que me abandonaste? O povo está dando para nós. Nós somos os responsáveis, instrumentos de Deus, eu quero dizer isso, para ajudar o povo a entender isso e a socorrer a nossa gente. É urgente esse trabalho, é urgente essa luta, e nós contamos com cada uma e cada um de vocês que estão aqui, para a gente reforçar e ampliar essa luta em todo o país. Muito obrigado. E Lula livre! Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao caríssimo companheiro, deputado federal Patrus Ananias, deputado do PT de Minas Gerais, que vem aqui nos reforçar a nossa luta, que está percorrendo o país, falando sobre essa questão e mobilizando os trabalhadores. Muito obrigada, deputado. Passo a palavra ao senhor agora, por favor, na tribuna. Boa tarde. Eu quero saudar com muito apreço, com muito carinho, todas as pessoas que aqui estão presentes, trabalhadoras, trabalhadores, lideranças e militantes sindicais, trabalhadoras da Saneago, da CELG. Quero saudar as e os integrantes da mesa, na pessoa da deputada estadual Adriana Corsi, que está exercendo a presidência deste nosso encontro. E seguindo aqui as boas orientações do meu fraterno amigo e mestre Gilberto Carvalho, por uma questão de economia do tempo, eu vou pedir que todas e todos os integrantes da mesa se sintam contemplados na pessoa da deputada Adriana. Eu trouxe aqui hoje, gente, um roteirozinho para a gente refletir. Primeiro, eu quero dizer que eu fiquei feliz. Para mim foi uma boa surpresa esse encontro entre o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional aqui em Goiânia, no estado querido de Goiás, e ao mesmo tempo estávamos defrontando aqui com a tentativa de privatização da Saneago e da CELG. A CELG está privatizada, né? E a Saneago. Então eu fiquei... A nossa frente ganhou uma concretude, né? Um fato real. E também tem muito a ver com o meu estado de Minas Gerais. Lá nós estamos também tentando evitar a privatização da CEMIG, das Centrais Elétricas de Minas Gerais, e da Copasa, a Companhia de Água e Saneamento de Minas, que querem também privatizar, né? E fiquei muito feliz também, mas com a notícia dada pela nossa querida deputada Adriana, da criação da Frente Parlamentar aqui em Goiás. Porque quando nós lançamos em Brasília a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, nós lançamos com esse espírito, de levarmos à frente todos os cantos e recantos dessa nossa grande e querida pátria brasileira. As assembleias legislativas, as câmaras municipais de vereadores, as escolas, universidades, movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos de juventude, as igrejas efetivamente comprometidas com a mensagem libertária de Jesus. É com esse espírito que nós construímos na linha do que o Gilberto muito bem disse aqui. Nós temos que nos multiplicar. Nós temos que crescer a nossa palavra, o nosso testemunho, nesse momento tão difícil
que o nosso país está vivendo. Então, por conta disso, eu fiz aqui um roteiro de uma reflexão para a gente começar a pensar, né, como que nós vamos dar conta das tarefas e dos desafios que a história está colocando para nós. Primeiro ponto, eu quero contextualizar com vocês a soberania nacional dentro da nossa Constituição. A Constituição Cidadã, que agora completou 31 anos e que eles estão querendo destruir. É na Constituição que nós encontramos os fundamentos da nossa soberania. No título 1º, dos direitos fundamentais, aliás, dos princípios fundamentais. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, quinto, o pluralismo político. Parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. E pensa também que o artigo 3º, deste título 1º, dos princípios fundamentais, confirma o que nós acabamos de ler. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quinto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu penso também que quando nós falamos de soberania, estamos falando, como vimos aqui na Constituição, de cidadania. Estamos falando dos direitos políticos. E aí, nós vamos ao artigo 12 da Constituição, que abre uma outra fronteira importante para nós. Aliás, 14, artigo 14, está no capítulo 4º do título 1º dos direitos políticos. A soberania popular. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Então, a Constituição fala também em soberania popular. Quando nós falamos de soberania, povo soberano, quem garante a soberania de um país é o seu povo. A soberania é nossa, é do povo brasileiro. Portanto, para que possamos exercer a nossa soberania, exercermos a nossa cidadania, todas as brasileiras e todos os brasileiros, do presente e os que vierem no futuro, para que possamos exercer os nossos direitos e deveres políticos, nós temos que ter condições para bem fazê-lo. Alguém aqui hoje me lembrou, brincou comigo, eu gosto dos seus discursos, pessoa generosa, né, gente? Eu gosto dos seus discursos, você cita muito São Tomás de Aquino. Quando eu estava fazendo esse roteiro, eu pensei nisso, falei, não vou citar São Tomás, não, porque senão pode alongar demais o discurso. Mas depois dessa referência, eu vou citar, porque tem uma passagem de São Tomás que ele diz o seguinte: a prática das virtudes cristãs pressupõe o atendimento das necessidades materiais básicas.
Nós podemos dizer também que a prática das virtudes cívicas, o exercício da soberania popular, o exercício da cidadania, pressupõe o atendimento das necessidades materiais básicas. O nosso povo, na sua simplicidade sábia, traduz essa frase de São Tomás de uma maneira belíssima, curta e precisa: de barriga vazia, ninguém pensa. Podemos ser mais radicais, mais rigorosos: de barriga vazia, ninguém vive. Portanto, é fundamental que os direitos sociais, relacionados com o direito à alimentação saudável, a segurança alimentar, a água potável, o saneamento básico, a moradia, os cuidados com a saúde e a educação, outros direitos sociais são fundamentais para que todas as pessoas em um determinado território, nós estamos aqui pensando especialmente no território brasileiro que nos pertence, deve ter atendidas essas necessidades básicas para que possa exercer a sua soberania. Então, quando nós falamos de soberania nacional, nós estamos falando também dos direitos sociais. Nós estamos falando daqueles direitos que estão assegurados no título 8º, nos artigos 193 a 232 da nossa Constituição. Não vou lê-los por conta do tempo. Mais 5 minutos para o nosso deputado federal, por favor. Eu vou ter mais, vou pedir mais tempo, com todo respeito. Então tá bom. Vou pedir um pouquinho mais. Vem nos visitar, precisa de tempo sim, deputado. Pode falar, mais, queremos te ouvir. Eu vou tentar pôr o meu relógio aqui, vou tentar ser conciso, mas sim, eu tenho que dar um recadozinho, né? Nós temos que... Aqui eu estou... O artigo 193 diz: a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Quando nós falamos então da soberania, nós estamos considerando 3 questões fundamentais. Primeiro, a integridade territorial do nosso país, a preservação das nossas riquezas, das nossas águas, das nossas riquezas hidrominerais, do nosso patrimônio, que nós sabemos está sendo destruído. Neste momento, a soberania brasileira está sendo destruída, porque estão entregando o patrimônio brasileiro. A privatização do pré-sal, querem privatizar a Eletrobras, não é só a Saneago, não. Privatizar a Eletrobras, nós sabemos que a base da energia elétrica brasileira é a água, são as hidrelétricas. Privatizar a energia elétrica é privatizar as águas brasileiras. Não vou falar de outras privatizações aqui por conta do tempo, mas quero lembrar também que tem a ver com a soberania nacional, pelas razões que aqui apresentei, o desmonte dos direitos sociais no Brasil. Tudo que nós conquistamos com base na Constituição Cidadã, especialmente a partir do extraordinário e histórico governo do presidente Lula, está sendo destruído. Referências rápidas aqui. Começou logo depois do golpe com a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 241, e virou a Emenda Constitucional 95, a emenda do teto, que nós chamamos a emenda da morte, do congelamento, do desmonte. Durante 20 anos o Brasil não investirá, 20 anos sem investimentos em educação, em saúde, em desenvolvimento, em segurança pública, em infraestrutura, em cultura. Para vocês terem a ideia, gente, da perversidade da emenda 95, se nós tivermos a melhor situação no Brasil, suponhamos, uma situação ideal, inflação 0, crescimento 10, PIB expansão 10% ao ano, não terá investimento nenhum, porque o investimento é com base na inflação do ano anterior. Desdobrando a PEC, a emenda 95, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, vamos ficar por aqui por conta do tempo. O segundo ponto
que eu penso que é importante nós pensarmos é vincularmos a soberania do nosso país, que hoje está sendo duramente atingida, como vimos, com um projeto de nação. Nós temos que construir juntos também, a partir da base, do povo, dos movimentos sociais, das comunidades, da juventude, das escolas, das universidades, das igrejas, das centrais sindicais. Nós temos que construir um projeto para o Brasil. Não vamos detalhar hoje aqui por conta do tempo, mas algumas ideias. Nós temos que começar a pensar com muita ousadia no Brasil que nós queremos, no Brasil que nós merecemos, no Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos e para os netos dos nossos netos, para as gerações futuras. Quando nós pensamos num projeto verdadeiro de país, o primeiro valor que se coloca, e nós temos que afirmar isso, discutir com as pessoas, é o valor da vida. É em torno da vida que nós nos coesionamos, que nós nos organizamos em sociedade. Então, qualquer sociedade digna, decente, como nós queremos que seja a nossa pátria brasileira, tem que ter a vida como a sua referência fundamental. A vida não é uma abstração. A vida pressupõe políticas públicas que a sustentem. Então, o primeiro debate em torno de um projeto nacional e de uma verdadeira soberania nacional é nós discutirmos quais são as políticas públicas, as iniciativas, as obras que efetivamente garantam a vida. Aí, retomamos de novo: alimentação saudável, segurança alimentar, preservação dos recursos hídricos, meio ambiente saudável, preservação da biodiversidade, das nossas riquezas naturais, os cuidados com a saúde, habitação, trabalho decente. Mas eu penso também que um projeto de país, um projeto de vida, pressupõe a questão fundamental da educação. Eu sempre fui ligado às políticas públicas mais diretamente voltadas para o combate à fome e à pobreza. Priorizamos isso na Prefeitura de Belo Horizonte. Depois, com muito orgulho, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo histórico do presidente Lula, quando iniciamos as políticas que retiraram o Brasil do mapa da fome. Infelizmente, como lembrou o Gilberto, estamos voltando. Então, eu sempre tive uma relação muito direta com essas políticas do Fome Zero, segurança alimentar, assistência social. Mas eu estou cada vez mais convencido que a educação é uma política pública estratégica, porque ela trabalha nas duas pontas. Ao mesmo tempo que é um direito da pessoa desde a infância, desde o nascimento, desde o ventre materno, um direito sagrado da pessoa, da família, é também um valor fundamental para a sociedade. Nenhum país pode pensar a sua soberania, a sua independência, o seu desenvolvimento, sem a base na educação, sobretudo a educação libertária, que se articula com a cultura, com o conhecimento, com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico e científico. Agora, por outro lado, é importante também, viu, gente, ficarmos atentos. Tem gente que fala assim: na educação resolve tudo. Educação é estratégica, mas de barriga vazia ninguém aprende. Sem saúde ninguém aprende. Sem vínculos familiares, afetivos, comunitários, sem espaços familiares que pressupõem a casa própria, a moradia, ninguém aprende. Então essa é uma questão fundamental, mas vamos avançando aqui. Eu penso também que nós temos um desafio. Nós, que afirmamos o campo democrático popular, nós que temos compromissos efetivos e afetivos com o povo brasileiro, especialmente com os mais pobres, os excluídos, os que têm fome e sede de justiça, nós precisamos sim, também pensando na questão fundamental da vida, precisamos pensar uma política de segurança pública cidadã. Uma política de segurança pública que efetivamente preserve a vida. Não vou me alongar aqui também por falta do tempo, mas é inaceitável, gente.
Nós não podemos aceitar, em nome da vida, que mais de 60 mil pessoas sejam assassinadas por ano no Brasil. E nem aceitarmos também que quase o mesmo tanto, mais de 40 mil pessoas morram, e ninguém fala sobre isso, nas ruas e nas estradas do Brasil, em acidentes de trânsito. Mais de 100 mil mortes violentas por ano no Brasil. Isso tem a ver com um projeto de nação que celebra a vida, com um projeto de soberania nacional, de soberania popular, fundada na dignidade do povo. Um pouco para o final, país soberano, na perspectiva de um país que afirma também o seu projeto, é um país que se afirma como nação, e como nação defende o seu território, defende as suas riquezas, o seu patrimônio material, cultural e espiritual. Quando eu falo aqui no espiritual, gente, não estou me referindo a nenhuma religião específica, mas estou me referindo sim aos valores. Nós não podemos pensar um país sem pensar os valores. Os valores relacionados com a justiça, com a solidariedade, com a cooperação, e usar a palavrinha curta de 4 letras que atravessa os tempos e que é o centro da mensagem libertária de Jesus de Nazaré: o amor. O amor. Nós não podemos pensar a construção de uma sociedade decente se nós não colocarmos a questão do amor, da compaixão e da indignação diante das injustiças como valores constitutivos de uma verdadeira sociedade. Nesse sentido, eu penso que a soberania nacional e a construção de um projeto de nação se compromete em preservar as nossas identidades. Identidades múltiplas que configuram a identidade nacional. Indígenas, quilombolas, os diferentes, as diferenças. A preservação das nossas memórias, das realizações e conquistas do nosso povo. Esse é o momento também que nós temos que afirmar isso. Nós temos uma história de marcas profundas de injustiças. A relação com os índios, a escravidão, a brutal concentração da terra, mas temos também um lado luminoso. E esse lado luminoso foi construído, sobretudo, pela brava gente brasileira. A contribuição, por exemplo, na cultura brasileira. A contribuição da música popular brasileira. Um país que nunca priorizou efetivamente, como nós queremos que efetive e privilegie a educação, escritores notáveis. Um é mineiro, Guimarães Rosa, mas é universal, né? O outro é carioca, Machado de Assis, filho dos negros. Um é sertanejo, mas eu gosto muito também, vou incluir aqui um goiano que eu acho muito arretado, leio com muito carinho. Vou incluir também na coleção dos grandes escritores brasileiros, o Bernardo Ellis. Concluindo, gente, eu penso então que nós temos esse desafio. O nosso desafio não é simplesmente derrotar o governo da morte que se instalou no Brasil. É derrotá-lo sim, mas com olhar no futuro, com olhar no horizonte, com olhar que vá muito além desses perversos que estão querendo destruir os nossos sonhos e as melhores possibilidades do povo brasileiro. Então, é fundamental que nós preservemos as nossas diferenças, as nossas diversidades, e a partir delas construirmos consensos e possibilidades compartilhadas. E aí eu penso que nós temos um valor fundamental que hoje está sendo duramente ameaçado no Brasil. Eu falei no começo da soberania, dos direitos sociais, dos direitos relacionados com os pobres, com as classes trabalhadoras, com a classe média assalariada, mesmo de pequenos e médios empreendedores que estão sendo destruídos,
Mas eu penso que é fundamental também aqui nós fazermos um pacto claro em defesa do Estado democrático de direito. Nós temos que ter a mais absoluta convicção de que as ditaduras não levam a lugar nenhum. Eu li, às vezes, uma frase belíssima de um autor grego, 2000 e tantos anos atrás, não lembro exatamente quem, viu, gente, mas eu li, dizendo o seguinte: a tirania é uma bela praça iluminada, mas sem saída. As saídas estão na democracia, no diálogo, no respeito às diferenças e aos diferentes, no debate, na democracia que se abre à participação da sociedade, a democracia participativa e outros desdobramentos democráticos. A democracia no Brasil está ameaçada. Nós temos hoje um preso político no Brasil, que é o presidente Lula. Eu fiz um texto, quem quiser depois a gente compartilha, apresentando as minhas razões como advogado, professor de direito, pelas quais o Lula é um preso político. As declarações hoje do filho, deputado federal, não vou dizer o nome dele não, gente, para não ficar também repetindo muito esse nome, fica falando. Você sabe de que eu estou falando. O deputado federal da família na Câmara declarou hoje o apreço dele à defesa pelo ato institucional número 5. Então isso mostra as ameaças que nós estamos vivendo no Estado democrático de direito. E eu concluo dizendo o seguinte, gente: vamos retomar, em nome do projeto nacional brasileiro. Quem gosta do Brasil somos nós. Em nome do projeto da soberania nacional brasileira, vamos retomar as cores e os símbolos do Brasil. Vamos usar as cores brasileiras. Vamos cantar, como fizemos hoje aqui, com toda convicção, o hino nacional brasileiro. Não vamos deixar que esses que estão entregando o nosso país, entregando as nossas riquezas, a nossa soberania, entregando o nosso futuro, esses que estão destruindo os direitos sociais, que apontam na perspectiva de uma pátria que seja de fato, como está no nosso hino nacional, a mãe gentil de todas as brasileiras e brasileiros. Esses que estão destruindo os nossos sonhos, e nós não vamos permitir. Os nossos sonhos são maiores e mais vigorosos. Nós não podemos deixar que eles se tornem em porta-vozes do Brasil. Não são. Tem aqueles que usam o nome de Deus, né? Muita gente fala em nome de Deus, mas não vive nenhum dos valores das tradições religiosas. Eles usam o nome do Brasil, usam as cores do Brasil para entregar o Brasil. Então eu penso que está na hora de nós, com serenidade, com amor, com leveza, mas com firmeza também, com compaixão, mas com indignação nas horas necessárias, nós nos reapropriarmos deste grande e querido território brasileiro. O Brasil é nosso. E com isso eu concluo e fica aqui um abraço afetuoso para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o deputado Patrus Ananias por estar aqui, compartilhando a sua experiência de vida, os seus sonhos, a sua força, e nos fortalecendo aqui para a luta em Goiás. E caminhando também para o final das falas, eu quero pedir para que a gente possa ouvir agora a servidora da Caixa Econômica Federal e membro do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, Maria Rita Serrano, por até 10 minutos. Pessoal, boa tarde. Quero aqui
congratular a deputada delegada Adriana Corse pela iniciativa e todos os demais deputados que com certeza fizeram parte dessa iniciativa, e também a iniciativa de criar o comitê aqui em defesa da soberania no Estado. Isso é extremamente importante e vem sendo criado no Brasil todo, a gente vem participando de audiência em câmaras municipais. Estive agora em Porto Alegre também na audiência lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, também discutindo isso. E congratular todos da mesa e todos os presentes, em especial os trabalhadores da empresa Saneago, que estão aqui resistindo bravamente, como diversos outros trabalhadores do país. E os trabalhadores de empresas públicas, quando resistem, não resistem somente pelo seu emprego, resistem porque têm compromisso com o desenvolvimento do país. Essa é a nossa diferença, né, dos demais. Nós temos uma visão da importância da empresa para o país. Esse debate sobre privatização, ele não é novo, né? Na década de 90 nós passamos por isso várias vezes, e nesse momento é um momento, inclusive, na minha opinião, até mais difícil, porque é um desmantelamento completo do país. Isso me gerou uma curiosidade de estudar um pouco mais como é que funciona essa questão de empresas públicas pelo mundo, por uma razão simples. Tudo que se ouve no Brasil é de que, digo, o senso comum, de que empresa pública, ou patrimônio público, ou serviço público, ele é oneroso, ele não tem qualidade, e o contrário, né, o setor privado, ele é o setor da inovação, da qualidade, né, da oferta melhor de serviço. A corrupção é pública, né, no setor privado não existe. São esses conceitos do senso comum que eu acho que, se a gente não esmiuçar eles e não trabalhar com essas ideias, desmistificando elas, a gente fica meio que isolado aqui no nosso gueto, defendendo empresa pública, e a população não consegue entender as razões para isso. Então, por isso, eu escrevi agora, além de coordenar o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, que vem uma luta lá de 2015 já, eu acabei de escrever um artigo que chama Empresas Públicas, Mitos e Fatos, que foi publicado pela Universidade de São Caetano do Sul, onde eu tentei desmistificar um pouco isso a partir de uma pesquisa. E olhem que interessante, alguns dados para vocês, para a gente pensar e depois usar esses dados neste debate. O modelo hoje para o governo brasileiro é o modelo americano, não é isso? Então, tudo que tem nos Estados Unidos é bom, é melhor, nós queremos, né? Modelo liberal e por aí vai. E os Estados Unidos têm 7.000 estatais, no campo federal e nos municípios. 7.000 estatais. 80% do petróleo no mundo é de controle público. Arábia, Noruega, país da Europa, China, é público. A hidrelétrica, o sistema de energia, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% do controle hidrelétrico é público. Inclusive, lá é controlado pelo Exército. Das 10 maiores empresas listadas pelo Instituto Forbes, que inclusive é um instituto liberal, em 2018, das 10 maiores, 6 são empresas públicas. Das 10 maiores em ativos, 6 são empresas públicas, da China, dos Estados Unidos e da Europa. De 2009 a 2016, uma entidade holandesa fez uma pesquisa e chegou à conclusão, a um número de que, de 2009 a 2016, 800 serviços públicos foram reestatizados entre os Estados Unidos e a Europa. Serviços na área de água, de lixo, de energia. A China, que é o país que mais cresce no mundo e que concorre com os Estados Unidos, inclusive esse negócio de livre mercado vale para a gente, né? Lá nos Estados Unidos não vale, não é? A China começou a avançar no mercado lá, os caras já, né? Protecionismo
vale para a gente. Não é? Diz que não, vale que tem que quebrar o protecionismo. Lá não. Lá nos Estados Unidos vale o protecionismo. A China foi avançando, os caras falaram, não, aqui vocês não vão barrar, não é? E olha como o discurso é interessante, né? A China, que é o país que mais cresce no mundo, 95% do crédito na China é de banco público. Mas a gente pode ir além também, nós podemos ir além. Vamos pegar a empresa privada. A Volkswagen, uma das maiores montadoras no mundo, 20% das ações da Volkswagen é do Estado alemão. 15% das ações das duas empresas francesas, a Peugeot e a Peugeot, não, a Citroën, isso, e a Renault, Citroën e a Renault, 15% é público, é do Estado. Inclusive, agora, naquele escândalo lá da Nissan com a Renault, o Estado alemão tem representantes no Conselho de Administração e barrou a unificação das duas empresas. O voto decisivo foi do Estado francês, desculpa, do Estado francês. Aí nós podíamos pensar o seguinte, por que o Estado, por sinal, os Estados Unidos, na crise de 2008, a crise financeira internacional de 2008, comprou a GM por 51 bilhões. A GM se tornou, durante um período, empresa automobilística pública, além de ter injetado dinheiro nos bancos privados. Ao levantar todos esses dados, fica claro que tem uma contradição. Por que, então, que privatização é bom aqui no Brasil? Os outros países do mundo protegem os seus mercados, valorizam as suas empresas públicas e, inclusive, compram ações, detêm ações de empresas privadas. Não é uma contradição? A questão é que os países que têm projeto de desenvolvimento têm consciência de que precisam preservar o seu mercado, de que para fazer investimento precisa de empresa pública, de que para não deixar a Volkswagen sair da Alemanha para ir para outro país é necessário ter um determinado controle, além do que isso gera dividendos para o Estado. E no Brasil, ao contrário do senso comum, as empresas públicas a cada ano dão lucro maior. E elas devolvem isso para o Estado brasileiro de duas formas. Devolvem serviços e devolvem dividendos para o governo. Portanto, todo o discurso de privatização, ele é falso. Simples assim. Todo o discurso de privatização colocado aqui, ele é falso, porque ele só tem um único interesse, que é favorecer as multinacionais, inclusive, como foi dito aqui pelo Gilberto, essas estatais de outros países estão comprando as empresas públicas brasileiras. E não é com o interesse de gerar emprego no Brasil, nem de gerar desenvolvimento e, com isso, garantir a soberania. Não. O interesse é de gerar riqueza, emprego e melhores condições de vida lá no seu país de origem, porque tem projeto de desenvolvimento nacional. E nós aqui não temos. Para encerrar, portanto, eu penso que nós precisamos desmistificar essas questões, dialogar com os diferentes, porque nós não podemos dialogar só com a gente mesmo o tempo todo, porque não avança. Nós precisamos ir junto da sociedade, reuniões nos bairros, nos locais de trabalho, em todos os cantos deste país, desmistificar as mentiras que estão sendo ditas o tempo inteiro. E eu diria que uma boa parte da ascensão das mentiras é porque faltou a gente dizer a verdade, faltou a gente passar a nossa versão das coisas. E eu penso que esse é o caminho para a gente mudar o rumo da história. É possível mudar o rumo da história? Sempre é, né? Sempre é. Mas, para isso, cada um de nós vai ter que fazer a sua parte, e aqui, no caso, a maioria militante vai ter que fazer isso dobrado. E, obviamente, como eu disse, quero repetir, nós temos que conversar com os diferentes, só assim a gente vai conseguir mudar o cenário colocado. É isso, gente. Obrigada.
Antes de continuar, eu gostaria de fazer uma saudação aqui ao nosso caríssimo companheiro Alair, presidente da FETAEG, todos os companheiros da FETAEG que estão presentes aqui, de várias partes do Estado, nossos parceiros de luta pelos direitos dos trabalhadores do campo, que também se faz presente aqui. Eu quero agora, continuando, o formato do Fórum de Debates no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, ele não permite que o plenário fale. Então, nós teremos perguntas escritas que serão lidas pelos deputados. Mas antes, então, enquanto aguardamos as perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega deputado Antônio Gomide. Ele queria ficar para responder as perguntas, mas nós nem sabemos se teremos ainda. Eu quero passar a palavra para ele. Essa é uma luta dele aqui também na Assembleia, junto da gente, a nossa bancada. Boa tarde a todos. Cumprimentando aqui a nossa mesa. Obrigado aí pela presença do Patrus, né, Gilberto, e a nossa deputada estadual que propõe esse debate, né, trazendo esse debate mais uma vez a essa casa e podendo fazer com que as entidades, sindicais, federações, e aqui um caso concreto, que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, onde há mais de 15 dias nós temos os servidores da Saneago aqui, como vigília, no sentido de não podermos deixar privatizar a Saneago. Então aqui eu quero uma salva de palmas para o pessoal da Saneago, servidores da Saneago, batalhadores e que estão aqui vigilantes nesses últimos 2 semanas. E a semana que vem vai ser a semana fatal, porque é a semana onde estará votando esse projeto de entrega da Saneago para venda de pelo menos 49% das ações. Nós aqui fizemos um trabalho na casa, no sentido de não só sermos contra a venda, mas conseguimos fazer um debate, inclusive com audiências públicas, no sentido de mostrar que o investimento, já que o governador, Ronaldo Caiado, muito semelhante ao que nós temos no governo federal, se ele mostra que a modernidade é vender as ações para potencializar a empresa, que ele realmente coloque no projeto que a venda dos 49% seja para aplicar em saneamento, água tratada e universalização do água e esgoto. Né? Essa é a nossa busca, é fortalecer o saneamento. E isso, obviamente, ele não vai colocar. Já tentamos fazer, fizemos o debate, mas entendo que esse tema que está sendo debatido hoje, essa busca de podermos conscientizar as nossas cidades, buscarem uma união e uma unidade no pensamento em relação à luta pela soberania, ela é fundamental. Eu aqui quero deixar uma crítica no sentido de como estamos fazendo esse trabalho. Eu vejo que a comunicação nossa, a comunicação entre as federações, comunicação entre os sindicatos, comunicação entre os partidos, ainda é muito falha. E aquilo que foi dito aqui, às vezes nós falamos para o nosso pessoal, e esse é o grande desafio nosso. Aqui na Assembleia nós lutamos contra uma base de governo, mas são representantes do governo. Mas a base social, naquilo que nós estamos precisando nos comunicar, nós precisamos melhorar as redes sociais nossas, aquilo que nós queremos falar, para que a gente não fale só para nós mesmos. Buscar novos componentes, pessoas que estão fazendo com que a gente possa aumentar essa luta, e os trabalhadores, que na verdade não tem nem tempo para fazer esse debate, não tem nem tempo para ouvir o que nós estamos falando. Então nós precisamos melhorar essa comunicação. Que jeito que nós vamos chegar a essa população que realmente não é Bolsonaro, mas que também não é nossa. Nós estamos falando, defendendo, preocupados, mas que não chega aos ouvidos dele. Então esse é um desafio que fica aqui para frente, para que a gente possa chegar com um pouco melhor dessa comunicação e fazermos a diferença. Mas parabéns mais uma vez aqui à nossa deputada e parabenizar a todas as entidades por estarmos aqui buscando uma unidade nesse pensamento, nessa luta. Grande abraço, Lula livre! Muito bem, meu colega, companheiro deputado Antônio. Só aqui, pediu aqui para solicitar a prorrogação do fórum de debate até às 18h30, que foi o pedido aqui da... Muito bem, deputado Antônio Gomide, fica então prorrogada a sessão até às 18h30, para que a gente possa ler aqui as perguntas que chegarem, e nós vamos agora
Só vou quebrar o protocolo aqui, porque o fórum de debates ele tem esse formato, como eu falei, são 5 falas, é claro, além dos deputados presentes, mas eu vou abrir aqui por 5 minutos para o companheiro João Maria de Oliveira, da STWEG. Por 5 minutos, por favor. Cumprimento os componentes da mesa em nome da propositora desse fórum de debate, deputada delegada, companheira mulher, Adriana Corse. E quero saudar todos os lutadores, todos os trabalhadores, cidadãos que de alguma forma nos assistem por esse estado afora. Quero saudar o deputado Patrus Ananias, Rubem Ottoni, o nosso deputado Gomide. E quero dizer, irmãos, que há um tempo atrás, a gente fazendo a luta ainda de forma isolada, sem saber para onde marchar com tantos ataques de todos os lados, o país virou um balcão de negócio, uma nau abandonada, sem comandos, um desgoverno total. E acaba sendo desesperador para o senso comum e para nós, dirigentes, estamos nas entidades, imaginando como será que vamos enfrentar tudo isso. A nossa entidade, o STWEG, vem discutindo em outros fóruns um tanto quanto menores, algumas questões, mas viu de forma grandiosa a necessidade de essa coisa a nível nacional, que contagia os estados, que traz e abraça todas as entidades, né? Com o símbolo maior da resistência, pela soberania nossa mesmo. É coisa de dentro de nós, da nossa dignidade. Porque o que está colocado aí, de fato, fere a nossa existência, cara. Enquanto cidadão, trabalhadores, pais de família. É algo muito grave. Que a gente é tocado pelo amor, pela dor, pela emoção, mas é tocado principalmente por aquilo que nos fortalece, né? Que nos joga para cima e que entende que tem saída sim. E a saída é pela unificação. Nós, aqui não precisa nem ir lá no Chile para mostrar que o modelo que está sendo colocado e defendido por esse desgoverno e pelo mercador de negócio, o senhor Paulo Guedes, que ruiu aquilo que melhor era em cinzas. Aqui nós temos a poderosa Enel, que pratica há 2 anos e meio um massacre sobre o povo de Goiás. Um massacre sem precedentes na história desse estado. Um grupo político que perdeu as eleições por conta dessa privatização. E um que foi eleito condenando a privatização. E que agora quer entregar a água ao capital privado. É assim que eles fazem a todo tempo. Mas nós estamos aqui para mostrar a essa população que seja no campo, seja na cidade, seja micro, pequeno, o grande investidor desse estado está sofrendo as consequências desse desastre que nós sofremos com a Enel. A Enel que o prédio virou cinza lá no Chile. Aqui já passou da hora. Pelo descaso, pelo desrespeito, pelas altas tarifas e a baixa qualidade. E especialmente pelo grande de vítimas fatais, pelo grande número de vítimas fatais, de trabalhadores que estão morrendo todos os dias por esse estado afora, que estão sendo mutilados pela sobrecarga do serviço, com os baixos salários, com demissões imotivadas todos os dias, assédio moral, um centro de adoecimento de trabalhadores. É assim que eles dizem que são patriotas, é assim que eles dizem que defendem a soberania desse país, entregando tudo. E na questão do saneamento, que os nobres deputados estão lá debruçados com a questão do PL 3261, que privatiza o saneamento,
a questão não passa só pela questão do saneamento em si, mas especialmente pela entrega das nossas águas, das nossas reservas. É o petróleo, sim, mas também é os aquíferos Guarani, é o sistema de águas da grande Amazônia que está em jogo, é toda a soberania, é toda a riqueza desse país. E só tem uma saída: a resistência e o enfrentamento. Estamos no caminho certo, estamos juntos. Muito obrigado. Em tempo, delegada, quero justificar a saída do nosso pessoal, que é de Aparecida, que é de regiões muito distantes da capital, e vieram, né, para a atividade, mas, enfim, tem que voltar, porque amanhã é dia de mais luta, né, no local de trabalho. Muito obrigado. Bem, companheiro, muito obrigada. Quero aqui passar para o companheiro deputado federal Patrus Ananias, que se despede e comenta também a leitura das perguntas que chegaram até nós até agora. Vou ter que sair um pouquinho mais, pegar o avião para Belo Horizonte, gente, tem compromisso lá, além de familiares, afetivos, também políticos amanhã. Então, eu quero pedir desculpas a vocês, pedir licença, mas dizer que eu fiquei muito feliz. Foi uma tarde, assim, fez muito bem ao meu coração, né? Ajudou a repor boas energias. Eu olhei aqui com muito carinho as perguntas que foram encaminhadas à mesa, todas são ótimas, assim, tomaria muito tempo para responder. Então, eu acertei aqui com a nossa presidenta, a deputada Adriana, no sentido de que quem quiser que eu dê um retorno pessoal através de carta, e-mail, então eu falei com muito gosto. Então, se deixar com ela, tem meu assessor também que está ficando aqui, a Malu, chegando para mim a pergunta com o contato para o retorno, eu farei, e assim a gente continua a nossa conversa. Então, quero agradecer mais uma vez, viu, Adriana, na sua pessoa, agradecer as queridas e queridos companheiros aqui da mesa, todos vocês, e deixo um abraço muito afetuoso, gostaria de dar um abraço em cada um. Você sabe que avião a gente pode atrasar, né? Aliás, o avião pode atrasar, a gente não pode, né? Então tem que chegar na hora certinha lá. Muito obrigado a todos vocês. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Eu e a Helena aqui me auxiliando na presidência da mesa. Queremos agradecer a presença do deputado, nosso companheiro Patrus Ananias, por estar aqui com a gente, especialmente nesse momento que o Estado atravessa também, e dizer que aqui em Goiás nós vamos replicar e continuar a luta que ele tem feito no país. Nós vamos continuar agora, eu quero ler as perguntas que já chegaram, a gente abre aqui para a mesa responder. Começando, também é um comentário importante da nossa ex-deputada estadual Isaura. Nesse momento de acumulação de forças, mais do que nunca é necessária essa frente. Como e quais ações os deputados federais poderão fazer diante da ameaça do AI-5? Excelente pergunta. Boa tarde a todos e todas. Quero saber, se não há mais, como fazer em relação à CELG. Com a privatização, será decretado o fim dos grandes centros de pesquisas capitaneados pelas estatais como Furnas, Petrobras e Embrapa? Como superar as divergências dos partidos de esquerda e formar um projeto de resistência forte e eficaz? A Eletrobras possui 47 usinas responsáveis por 52% de água doce armazenada no país. 70% dessa água são utilizadas em irrigação. Então, privatizar a energia é perder o gasto das águas, diminuir o custo do alimento e, por fim, aumentar a fome. São essas perguntas, comentários que chegaram para nós. Quero abrir aqui para os integrantes da mesa, para que rapidamente comentem as perguntas. Por favor. Bom, eu queria cumprimentar a todos os companheiros e companheiras, agradecer a oportunidade de poder estar aqui, a iniciativa também
muito importante da deputada Adriana Accorsi, a presença do deputado Rubens Ottoni, né, do deputado Patrus Ananias, que saiu, demais deputados que também prestigiaram, as entidades todas que aqui se fizeram presentes, sindicatos, associações, e dizer que é um momento de nós estarmos unidos, de nós nos mobilizarmos cada vez mais forte para tentar salvar alguma coisa da nossa soberania, alguma coisa da nossa infraestrutura. Respondendo à pergunta que o colega fez sobre o setor elétrico, nós temos sim saída ainda para as nossas companhias, como a CELG e GT. A CELG foi parcialmente privatizada, mas a parte de geração e transmissão continua ainda sendo estatal e estamos trabalhando forte nisso. A Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul também está muito ameaçada. A gente tem um trabalho de 10 anos aí em defesa dessas empresas, através de frentes parlamentares, de mobilizações de entidades, sindicatos, associações. E agora estamos na Câmara dos Deputados mobilizados para tentar aprovar um PL, que é o PL 308, 2015, que recupera, que tem o potencial para recuperar essas empresas, de trazer 800 milhões para a CELG e 3 milhões e 800, quase 4 bilhões para a CE do Rio Grande do Sul, né? Então, existem caminhos e esses valores são indenizações da época que foi feita a desequalização das tarifas quando foi iniciado o processo, a preparação para a privatização, né? Naquela época, 4 empresas ficaram prejudicadas, que foi a CELG de Goiás, a CE do Rio Grande do Sul, que continuam empresas públicas hoje, e que, por isso, fazem jus ainda essa indenização. As outras 2 empresas foram a CESP, que foram prejudicadas, e a CEAL de Alagoas, que, infelizmente, já foram prejudicadas e, por isso, também não fazem mais parte não estão cobertas por esse projeto de lei. O deputado Rubens Ottoni tem participado conosco nessa luta, né? O deputado Zaratini, de São Paulo, que é o relator, também tem se mostrado disposto a trabalhar e, inclusive, apresentamos a nossa área técnica dos sindicatos, da frente parlamentar, oferecemos uma minuta de parecer, né? Uma sugestão para que o deputado Zaratini apresente esse parecer favorável. O deputado Zaratini é suplente, né, do deputado Rubens Ottoni na Comissão de Minas e Energia. Então, há solução ainda para essas companhias, né? E eu acho que é importante falar, de um modo geral, do setor elétrico, né? O setor elétrico é um setor estratégico, muito bem falou o nosso ministro Gilberto Carvalho, as políticas públicas que foram feitas de luz para todos, enfim, eletrificação rural, todas foram possíveis porque as empresas eram estatais, né? Então, não podemos abrir mão desse recurso, dessa soberania sobre a nossa energia, seja ela elétrica, seja petróleo e gás, seja minerais, enfim. Acho que dessa mobilização, desse grande debate que está sendo feito, e esse fórum já foi levado a Porto Alegre, né? A gente tem uma frente parlamentar que foi iniciativa nossa do Rio Grande do Sul, na Câmara dos Deputados. Temos promovido reuniões em Porto Alegre, mobilizando as pessoas, e aí vem esse momento importante da gente estar chegando junto da população, porque cabe a nós esse papel, entidades, sindicatos, né, políticos, falarem com o povo e esclarecerem que o que é importante nesse momento é manter o que for possível das nossas riquezas, da nossa infraestrutura, enfim, tudo aquilo que compõe o Estado brasileiro, a nossa infraestrutura. Eu queria também aqui agradecer o companheiro Gerson Tertuliano, que é presidente do SENS de Goiás, que generosamente cedeu o espaço dele e me pediu para saudar os companheiros dos Correios, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, de Furnas, da Saniago,
E eu gostaria também de saudar os nossos companheiros do Rio Grande do Sul, né, que nos acompanham nessa luta, né, e nos honrou muito nós podermos estar aqui e somar esforços, né, no sentido aí de preservar o que resta ainda da nossa infraestrutura energética, na água também. O Rio Grande do Sul também está ameaçada, a companhia de saneamento lá. Ou seja, o Brasil todo está à venda, né? E na verdade, por questões puramente ideológicas, que empresas lucrativas estão sendo vendidas a preço vil, né? A nossa companhia estadual lá hoje está muito próxima de um processo de privatização, e essa luta que a gente vem travando na Câmara dos Deputados, com apoio dos deputados presentes aqui, é no sentido de manter essa empresa e poder continuar atendendo com qualidade, com modicidade, universalizando, mantendo a universalização que foi conquistada no setor elétrico. Muito obrigado. Bom, aqui nas perguntas, elas demonstram o significado deste evento. Aqui, nós precisamos enxergar não como estamos finalizando o evento, mas nós estamos iniciando uma nova etapa nessa nossa caminhada. E é isso que nós precisamos aqui sair já pensando os próximos passos. Eu quero aqui saudar a ex-deputada Isaura Lemos, presidenta do PCdoB, aqui fazer uma saudação especial a ela, nosso carinho. Também os ex-deputados Luiz César Bueno, aqui presente, Mauro Rubem, e presentes aqui, e dizer do papel importante que nós temos nesse próximo período. Seria fácil a gente falar aqui o que nós estamos fazendo ou podemos fazer para nos defender dos riscos, das ameaças que estão sendo sinalizadas de autoritarismo em nível nacional, inclusive com as falas aí sobre volta de AI-5. Né? Mas não se trata apenas disso, não apenas de denunciar essas ações, mas nós precisamos mobilizar, conscientizar a população, envolver a sociedade, fazer com que esse debate saia de Brasília e nós tenhamos presente no dia a dia da comunidade. É o que esse evento aqui está falando. Aqui nós estamos vivendo a questão concreta da Saneago, mas nós estamos aqui com os companheiros e companheiras dos Correios, nós estamos com companheiros e companheiros da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, cada um a seu modo passando por dificuldades extremas e por riscos que todos eles somados, eles estão colocando em risco a nossa soberania nacional. Essa luta que está na cidade está no campo também. E por isso que a ex-deputada Isaura coloca e nos questiona aqui o que está sendo feito, o que precisa fazer, precisa ser uma provocação para nós mesmos. O momento agora é um momento, acima de tudo, nós entendermos o que está acontecendo no país e podemos saber dialogar com a sociedade como um todo e tomarmos ações efetivas de mobilização, de organização para fazer esse enfrentamento. Vejo que este é o desafio que nós temos e que aqui em Goiás vocês também estão desafiados para poder liderar essa movimentação com todo o nosso apoio. O Gomide me lembrou agora que vai ter um evento daqui a pouco, onde nós esperamos que soberanamente o Goiás vença o Flamengo e democratize o Campeonato Brasileiro um pouco mais. Viva Goiás! A pergunta que eu quero comentar é como superar as divergências dos partidos de esquerda e formar um projeto de resistência mais forte e eficaz. É o Adilson do Sindifurnas, a quem eu quero agradecer a pergunta. E desde já agradecer a todos vocês por essa presença que é muito importante aqui. De fato, há um momento na vida nacional onde é fundamental que a gente tenha grandeza
superar as nossas diferenças, nossas divergências, nossas pequenas disputas e fazermos uma unificação, não apenas entre os partidos de esquerda, mas, sobretudo, os grupos de esquerda com o centro democrático, com aqueles que se sentem incomodados com ameaças absurdas como essa que hoje foi feita por um dos filhos do presidente, e com todos os sinais de censura que nós estamos observando na cultura, nas artes, na imprensa, as ameaças à liberdade democrática, mas também façamos, sobretudo, aí eu quero repetir um pouco do que eu já falei, a aliança com o povo. Nós não podemos, e foi dito aqui, eu quero reforçar isso, nós não podemos ficar dentro desse casulo nosso e achar que a gente falando para nós mesmos, para os nossos atos, nós vamos resolver a questão. Ontem eu fiquei muito triste, a CUT convocou um ato contra a política econômica do governo em Brasília, tinha cerca de 300 pessoas, nem os sindicalistas liberados, os nossos funcionários dos nossos sindicatos, estavam lá presentes. Nós precisamos deixar de fazer coisas conosco mesmos e pegar essa energia e produzir material, produzir peças nas redes sociais para ir além da nossa bolha, mas, sobretudo, com os pobres. Eu morro de inveja da capacidade que as igrejas evangélicas têm de dialogar lá na base. Agora, por que eles dialogam tão bem? Porque eles vão ao encontro das necessidades não apenas espirituais, mas materiais do povo. Um pai de família que deixa de beber cachaça e de destruir a sua família, um jovem que larga as drogas, isso é importante. Se nós não falarmos a linguagem do povo, não ouvirmos os problemas do povo, insisto, se nós não pegarmos a nossa energia da nossa juventude, dos nossos universitários e irmos para as periferias para conversar com o povo, para ouvir o povo falando e atender a necessidade deles, nós vamos ficar girando como uma roda em si mesmo. É muito importante que a gente transforme esse ato aqui de hoje, Adriano, e com todo o mérito. Falei com o Gomide agora, fiquei impressionado, porque não ficou nenhum deputado aqui estadual, a não ser os nossos dois heróicos existentes aqui. É muito importante que a gente aqui em Goiás crie, de fato, junto com a frente, um movimento que junte, independente de partido, de central sindical, de tendência, do que for, de igreja, que a gente faça um movimento de ir ao povo, de criar, produzir material e nos organizemos e bairro por bairro, central os terminais públicos de ônibus, o que tiver, onde tem aglomeração do povo, a gente ir lá e conversar com o povo, levar um materialzinho, insistentemente mostrar. Que importante esse dado que a Rita apresentou aqui, quebrar esse mito de que o que é público é ruim e o que privado que é bom, que é uma baita de uma mentira. Se nós não formos fazer isso, o povo vai continuar gritando, meu Deus, porque me abandonaste, e nós é que abandonamos o povo e ficamos nos distraindo com a nossa burocracia, com as nossas disputas internas, com a nossa forma já velha de fazer política. Esse é o grande desafio desse momento, e eu confio que nós podemos criar aqui em Goiânia, aqui em Goiás, assim como em todo o Brasil, um movimento dessa natureza. É nossa responsabilidade histórica e muito importante. No mais, queria agradecer muitíssimo, mais uma vez cumprimentar vocês, agradecer ao Rubens Ottoni, que nos trouxe um motorista de luxo de Brasília, cumprimentar a todos, agradecer muito ao Gomide pelo trabalho que faz aqui nessa casa. Eu percebi que a barra aqui é muito pesada para vocês dois. E parabéns mais uma vez, Adriana, e a todos vocês. Quero perguntar se o colega, companheiro Antônio Gomide, quer comentar alguma das perguntas. A Graça faz a pergunta dizendo que quero saber se não há mais o que fazer sobre a CELG, pois ela acabou. Essa aí, nós estamos ali a tirar o banner ali. Ainda tem a CELG, que era a oportunidade de poder ser feito esse debate há 2 anos atrás, foi feito o que nós estamos fazendo agora com relação a Saneago. Foi feito todo um debate, o governo impôs uma situação, veio para a Assembleia Legislativa e votou. Votou, acabou com a CELG, né, vendeu a CELG,
Hoje, na Assembleia Legislativa, nós temos uma CPI para que possamos estar acompanhando os trabalhos da Enel, que é a empresa que substituiu a Celg, que, diga-se de passagem, é uma estatal italiana, né? Aí serve, a estatal italiana serve para vir para a gente, aí não é nem o privado, é uma estatal italiana que está aqui hoje em Goiás, aumentou as tarifas e diminuiu o serviço, ou seja, hoje ela é a pior empresa prestadora de serviço do país, e foi colocado nesses últimos dias aí nas matérias e na imprensa. Então, essa questão da Celg, o que nós podemos colaborar aqui dentro da Assembleia, o que nós estamos fazendo, tanto eu como a Adriana, é acompanharmos a CPI, para a gente poder ver de que forma nós, enquanto contrato que a Enel tem com o governo de Goiás, possamos estar fazendo com que ela cumpra aquilo que está determinado e acompanhar de que forma nós podemos aí reverter esse quadro, mas praticamente impossível devolver isso ou fazer com que a Celg volte a ser essa empresa estatal da qual ela poderia estar prestando o serviço que nós gostaríamos. A nossa luta aqui agora é com relação a Saneago, que vai no mesmo caminho. O governo estadual tem uma determinação e nós estamos aqui fazendo um enfrentamento para que a gente possa mobilizar a sociedade, mobilizar a empresa, mobilizar servidores, mobilizar o Estado de Goiás para não perdermos mais uma empresa que é estatal, genuinamente goiana e que é de um bem essencial, que é água tratada e esgoto, ou seja, mais qualidade de vida do que nós estamos brigando. Quer dizer, estamos jogando esse patrimônio dessa empresa na mão da iniciativa privada ou vendendo as ações para que não se faça o investimento no saneamento em Goiás. Então, essa é a nossa luta nesse momento aqui na Assembleia. Bom, foram essas perguntas. Antes de encerrar, eu quero saudar a presença do ex-deputado, nosso companheiro Luiz César Bueno, também presente aqui. Agradecer, mais uma vez, a presença de cada um e cada uma, de forma especial, os companheiros que vieram fortalecer o nosso trabalho aqui, a nossa luta, e colocar que, a partir desse momento, nós temos algumas sugestões, inclusive, de audiência pública sobre a questão dos Correios aqui na Assembleia, que nós vamos procurar marcar junto com o companheiro Eliseu nos próximos dias. Temos buscado levar essa discussão para todo o interior do estado de Goiás, junto com o colega deputado Antônio Gomes, deputado Rubens Ottoni, com vereadores que também se dispõem a discutir essa questão nas cidades do estado de Goiás, para que a gente possa, como Gilberto de Carvalho colocou, levar essa discussão para as pessoas. E, então, hoje é um ponto de partida para que a gente coloque essa discussão nas ruas, nas famílias e em todas as empresas, que todos os trabalhadores e trabalhadoras percebam o risco que nós corremos hoje de dilapidação do patrimônio do povo e dos serviços que são essenciais às pessoas, sobretudo as mais humildes, que necessitam dos serviços públicos, como sofrem hoje com a destruição da Celg, entregue a uma empresa estrangeira que não tem o menor apreço ou preocupação com as vidas das pessoas, com a economia dos pequenos produtores de leite, com as pessoas que precisam de um aparelho, por exemplo, respirador, e que estão sob risco de morrer, porque a energia está tendo apagões constantes em todo o estado. Então, que a gente não tenha essa destruição em todo o patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Eu quero ainda fazer um convite. Hoje, na Palavrear, que é a livraria Palavrear, acontece o lançamento do livro do nosso companheiro Pinheiro Salles, um símbolo em Goiás e no Brasil da luta contra a ditadura e pela democracia. O livro 1964, Golpe de Ditadura, será lançado essa noite na livraria Palavrear. Eu quero convidar a todos aqui para estarem lá também com ele. Muito obrigada. Eu encerro a sessão convocando outra para o horário regimental. Muito obrigada.